Boa noite na paz do Senhor. Estamos aqui reunidos, eu aqui com o Ministério de Louvor e você aí na sua casa. Mas nós não deixamos de ser um corpo, de sermos um só em Cristo Jesus. E eu te convido nesta noite para nós estarmos oferecendo a Ele louvores de graça, de gratidão a Deus. Eu tenho certeza que neste tempo que temos vivido, você com certeza tem algo para agradecer a Ele. Você com certeza tem algo para dar graças a Deus. A palavra de Deus diz em Romanos 12, que Ele nos diz, não se conforme com esse século, não se conforme com este mundo, mas renove a sua mente nele, para que você possa viver, experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a sua vida, aí na sua casa, com a sua família, amém? Vamos orar ao Senhor. Deus, muito obrigada por mais uma oportunidade, que estamos unidos como um corpo, sim, Jesus, porque o Teu Espírito está em nós. E nós estamos em Ti, Deus. O Senhor é Espírito e é por isso que nós Te adoramos em Espírito e em verdade. Agora, Senhor, eu Te peço, entra neste lar, Senhor, entra neste lugar e vai e faça morada, Senhor. E que Teu Espírito venha encher o ambiente, venha transformar o ambiente em um lugar de adoração, em um lugar de renovo. Renova as nossas forças, Deus. Nós escolhemos Te adorar. Mesmo que o mundo esteja em pânico, nós escolhemos Te adorar. Em nome de Jesus. Sofrer, participar da Sua obra, vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por Seu amor. Recebi por Sua cruz, na morte me guiou, trouxe-me a vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Gentilmente me atraiu e eu, sem palavras,
falta muito para eu chegar. Ele me ajuda quando faltam forças no meu caminhar. Ele não desiste porque ele não é homem pra mentir. E não se arrepende, pois não é filho do homem como eu. Ele me ajuda a ser quem falta muito para eu chegar. Ele me ajuda quando faltam forças no meu caminhar. Ele não desiste porque ele não é homem pra mentir. E não se arrepende, me entende, além da vida aparente. Ele é o meu pastor e nada faltará. O seu amor por mim me fez chegar aqui, mesmo tão cansado, desprezado, desprezível. Ajuda a ser quem falta muito para eu chegar. Ele me ajuda quando faltam forças no meu caminhar. Ele não desiste porque ele não é homem pra mentir. E não se arrepende, pois não é filho do homem como eu. Ele me ajuda a ser quem falta muito para eu chegar. Ele me ajuda quando faltam forças no meu caminhar. Ele não desiste porque ele não é homem pra mentir. E não se arrepende, me entende, além da vida aparente. Ele é o meu pastor e nada faltará. Ele é o meu pastor e nada faltará. O seu amor por mim me fez chegar aqui, mesmo tão cansado, desprezado, desprezível. Me faz estar de pé, rompendo pela fé. Seu amor me leva a pastos verdes onde eu posso descansar. Eu posso descansar. Ele é o meu pastor e nada faltará. 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 O seu amor por mim me fez chegar aqui,
Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. É o Senhor que nos faz descansar em verdes pastos. E é por isso que nós podemos nos alegrar nele. Eu quero que você agora, com muita alegria, louve ao Senhor conosco nessa canção. Vamos lá? Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na minha ardente, mas peço que tua presença aumente. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na minha ardente, mas peço que tua presença aumente. E se eu passar pelo fogo, não temerei, na tua fumaça de glória eu entrarei. Longe do santo dos santos, não sei mais viver. E se eu passar pelo fogo, não temerei, na tua fumaça de glória eu entrarei. Longe do santo dos santos, não sei mais viver. Quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus. Declare que Ele é santo, 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 santo. Mais uma vez. Santo, santo, santo. A paz do Senhor Jesus, boa noite. Vamos iniciar mais um culto de adoração e louvor ao nosso Deus, que é o único digno de louvor e adoração. Gostaria de, você que está aí na sua casa, no seu sofá, de nós fazermos uma oração de agradecimento ao nosso Deus por tudo que Ele tem feito e por tudo que Ele ainda vai fazer. Porque se tem uma coisa que nós podemos dizer, é que até aqui o Senhor tem nos ajudado, até aqui o Senhor tem nos guardado e até aqui o Senhor tem nos livrado. Amém? Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, é no nome precioso de Jesus que nós agradecemos a Ti e rendemos a Ti todo louvor que é devido ao Teu nome. Tributamos a Ti honra, glória. Ó Pai, e nós reconhecemos a total dependência de Ti, que independente, Pai, aleluia, da crise existencial,
o seu nome sempre será glorificado, porque até aqui a mão poderosa do Senhor está e sempre estará ao nosso favor. É nisso que cremos, e que o Senhor Jesus apareça através da sua mensagem revelada, para a honra, para a glória e louvor do teu santo nome. Amém, amém, amém. Eu gostaria que você neste momento pegasse a sua Bíblia e abra no livro do profeta messiânico Isaías, no capítulo de número 43, a partir do verso de número 11, aleluias, aonde o profeta faz uma declaração e o reconhecimento do poderio do seu Deus. Eu gostaria que você lesse junto comigo e acompanhasse essa leitura. Diz assim a palavra do Senhor: Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei, eu salvei, e eu o fiz ouvir. E Deus estranho não houve entre vós. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, de que eu sou Deus. E o verso 13 diz assim: ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Meus amados irmãos, eu quero trabalhar com uma temática onde o Espírito Santo tem direcionado, que é a característica de um provocador de milagre. Nós estamos vivendo em uma crise existencial, mas eu quero dizer que ainda existem homens e mulheres de Deus que são provocadores de milagre. Meus amados irmãos, como, aleluia, esse texto propício aonde o profeta Isaías anuncia o reconhecimento do poderio do seu Deus. Aleluia, meus amados irmãos, o interessante é que, aleluia, esse poder é manifesto aos homens, aleluia, e é interessante que nós olhamos para alguns homens que provocaram milagres diante da Bíblia, e nós vemos as características desses homens que são evidentes. E meus amados irmãos, quando nós olhamos para, aleluia, o apóstolo Paulo, nós enxergamos manifestações do poder de Deus. Quando nós olhamos para a vida de Pedro, nós enxergamos a manifestação do poder de Deus. Quando nós olhamos, meus amados irmãos, para, aleluia, Gideão, nós enxergamos a manifestação de Deus. Quando nós olhamos para Sansão, com uma queixada de jumento, aniquilando com 1000 homens, é a manifestação do poder de Deus. Quando nós olhamos para Josué, meus amados, aleluias, derrubando uma muralha, aleluias, e um exército de Jericó, aleluias, que aos olhos aparentes era algo impossível, nós enxergamos a manifestação do poder de Deus. Quando nós olhamos para Jesus, aleluia, aqui manifestando milagres, nós enxergamos a manifestação do poder de Deus. Foram homens que provocaram milagres. E meus amados irmãos, aleluias, esse não seria um tema propício para alguns nesse tempo e a qual nós estamos vivendo de crise, mas eu quero dizer, aleluias, Deus ainda conta com homens e mulheres que são provocadores de milagres em meio aos caos. Nós estamos falando de um profeta messiânico, o profeta Isaías, que viveu, aleluia, aproximadamente 740 a.C. a 681 a.C. Um profeta que viveu num período, meus amados irmãos, de 4 reis. Aleluia, Uzias, Jotão, Acais e Ezequias. Aleluia, Isaías viveu no tempo, meus amados irmãos, ou foi contemporâneo, aleluia, da destruição de Samaria, aleluia, no tempo do cerco de Jerusalém, a qual, meus amados irmãos, Senaqueribe, junto com seu exército de 185.000 soldados, aleluia, provoca o cerco. Mas o interessante disso tudo, aleluia, desse texto que nós lemos, é os nomes propícios tanto de Isaías quanto dos seus filhos, porque o nome Isaías significa Deus é salvação. Meus amados irmãos, olha só, o cerco está diante de Jerusalém, os soldados se colocam para guerrear
desafiar, mas Deus levanta um provocador de milagre, que significa Deus é salvação, porque em meio ao caos, em meio às crises existenciais, Deus ainda continua salvando, Deus ainda continua operando, Deus ainda continua fazendo milagre, Deus ainda continua levantando homens e mulheres, aleluias, que através da fé provocam milagres nessa terra. Meus amados irmãos, o interessante é que ele tinha 2 filhos. A sua esposa, a Bíblia não menciona nome, só menciona que ela era uma profetisa. O primeiro filho de Isaías se chamava Zear-Jazub, e o segundo se chamava Mazer-Salaal-Abás. E os 2 nomes têm um significado. O primeiro nome do filho mais novo, aleluia, significa o despojo é veloz, ou seja, quando se tratava, meus amados, do cerco de Jerusalém, o seu filho mais velho significava o remanescente voltará. Olha só, Deus levanta um homem chamado Isaías, significando Deus é salvação no meio de um cerco. Deus, aleluia, e esse homem tem 2 filhos, um significa e referencia o momento que eles estão vivendo do cerco, e o outro aponta para a esperança, aponta para Jesus Cristo. O remanescente voltará, ou seja, a nossa esperança não se acaba. Oh, meus amados, nós estamos vivendo, aleluia, em meio, aleluia, essas enfermidades, mas a nossa esperança, ela não pode se apagar, não pode se aniquilar, porque o remanescente ainda está de pé, assentado à destra de Deus, e há uma promessa que ele voltará, e voltará para buscar a tua igreja, e nós somos essa igreja que Jesus voltará para buscar. Mas, meus amados irmãos, o interessante é que vários milagres são representados na Bíblia, mas milagre é um ato inexplicável. Meus amados irmãos, milagre é uma ação que não tem como explicar, é algo extraordinário. Os efeitos do efeito do milagre, ele alegra a alma, satisfaz a alma. Mas o interessante disso é que milagre não é a certeza de salvação. Milagre não é a certeza de presença de Deus. E é esse perigo que nós vivemos, meus amados irmãos. Por quê? Porque milagre não garante, aleluia, que ninguém vai entrar no céu. E meus amados irmãos, a pergunta que eu faço é: como ser, aleluia, um provocador de milagre em meio às crises? Qual eram essas características desses homens que viveram tantas crises, mas provocaram milagre por onde quer que eles passaram? E uma das características, meus amados irmãos, é obedecer. E nós falamos muito sobre obediência, mas, meus amados irmãos, aleluia, a primeira característica desses homens era obedecer, mas obedecer até quando? Obedecer até que custe o quê? E a primeira característica é obedecer, mesmo que isso me custe a vida. Aleluia, meus amados irmãos, obedecer mesmo que o preço for muito alto. Porque teve alguém que obedeceu, e obedeceu até a sua morte, que foi Jesus Cristo. O grande exemplo disso, meus amados irmãos, é Daniel capítulo 3, aonde eu não quero falar de nada que nós não conhecemos, mas eu quero, aleluia, o Espírito Santo ministrou uma palavra, aleluia, do que nós conhecemos, mas do que nós precisamos estar alerta sempre. Daniel, quando, aleluia, no livro de Daniel, quando, aleluia, Mesaque, Sadraque e Abednego, eles são desafiados. Qual é o desafio? Uma estátua, aleluia, de Nabucodonosor é colocada, e todos têm que se prostrar diante dessa estátua. É um decreto, e decreto não pode ser quebrado. Mas, meus amados irmãos, o interessante é que quando eles sabem desse decreto, aleluia, aleluia, eles é convocado e chamado. A resposta que ele dá para a convocação de Nabucodonosor é interessante, porque, aleluia, eles disseram no versículo 17 do capítulo 3, olha, aleluia, Deus vai nos livrar, aleluia, dessa fornalha, e Deus também vai nos livrar da sua mão. O que eu vejo com isso? O que eu vejo com isso é que quem obedece, meus amados irmãos, tem uma visão diferente. Que visão é esta?
porque ainda eles não entraram na fornalha. Aleluia, eles vão entrar na fornalha, mas já estão acreditando que eles vão entrar na fornalha, mas já estão enxergando o livramento de Deus, mesmo tendo que entrar na fornalha. E isso é a visão de quem obedece, aleluia, pagando o preço que for necessário para se pagar, aleluia, porque quem obedece tem a fé restabelecida. Que fé é essa? A fé, aleluia, que é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Eles, aleluia, eles sabiam que ia entrar na fornalha, mas sabia que Deus poderia os livrar da fornalha. Eu quero dizer, não sei qual é a fornalha que te assola. Talvez seja o desemprego, talvez, aleluia, seja essa crise financeira, mas eu quero dizer algo para você. Eu quero ser um provocador de milagres sobre a sua vida. Eu quero te dizer, olha, aleluia, mesmo que você tenha que passar por essa crise, mas a libertação de Deus, aleluia, a milagre de Deus sobre a sua vida, porque o seu Deus, Ele pode te livrar dessa crise, Ele pode te livrar dessa fornalha, porque Ele é o mesmo Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. É o mesmo Deus. Aleluia. A segunda característica, aleluia, de um provocador de milagre, aleluia, é saber a quem se socorrer. A Bíblia diz, meus amados irmãos, 2 Reis capítulo 4, de uma mulher sunamita, ou seja, uma mulher de Sunem. Você conhece esse texto? Aleluias. Uma mulher, meus amados irmãos, que tinha um discernimento sobre uma visão. Que visão é esta? Visão, aleluia, de um profeta chamado Eliseu, que passava na frente da sua casa, e ela decide então, aleluia, você conhece a história, abrigar esse profeta em sua casa. E meus amados irmãos, o interessante é que esse profeta, sabendo, aleluia, da necessidade dessa mulher, que o problema da família era a esterilidade, aleluia, não se sabe se é o homem, se era a mulher, mas eles não podiam ter filhos. E quando ele sabe disso, como gratidão pelo feito dessa mulher de abrigar ele, aleluias, ele lança, aleluias, um direcionamento de uma palavra para essa mulher. Que palavra é essa? Que depois de 1 ano, essa mulher engravidaria e teria um filho. O que me chama a atenção é que, aleluias, olha que interessante, um provocador de milagre, ele não se prende à realidade cotidiana, ele vê a dificuldade e profetiza em cima da dificuldade daquela família. Agora vem, aleluia, a parte da família. Por quê? Porque aquela família já sabia que não poderia ter filhos, mas uma palavra é lançada, uma palavra é direcionada, e sabe o que acontece? Aleluia, tanto o homem quanto a mulher, eles acreditaram naquela palavra. Por quê? Porque, aleluia, no período de 1 ano, aleluia, aquela mulher, ela gera uma criança. Aleluia, se gerou uma criança, é porque eles acreditaram na palavra, eles se relacionaram para que isso aconteça. Ou seja, o milagre, a providência de Deus acontece, mas nós precisamos se mover para que isso aconteça também. E sabe o que acontece? Quando esse menino faz 7 anos de idade, a Bíblia diz, aleluia, que ele vem a óbito. Aleluia, e quando isso acontece, aquela mulher faz algo extraordinário. Ela decide ir até o Monte Carmelo, onde está o profeta, aquele que fez a promessa. E quando ela está chegando no Monte Carmelo, ela se encontra com Geazi. Geazi era o servo do profeta. E, aleluia, Geazi, ele lança uma palavra, faz-lhe uma pergunta, e a pergunta é, tudo vai bem? Ela diz, tudo vai bem. E quando ela chega diante do profeta, ela faz algo que me chama a atenção. Que algo é esse? Ela se prostra diante do profeta e começa a clamar. Ela se prostra diante do profeta e começa a clamar. O que significa? A segunda característica é pedir socorro para quem pode socorrer, é se lançar, aleluia, diante do profeta. Por quê? Porque existe problema que não vai ser Geazi que vai resolver. Existem situações que é só, aleluia, entre você, o profeta e Deus. Existem situações que não vai ser Maria do Monte, que não vai ser Zé de lugar nenhum, é só o profeta e Deus, porque o profeta é representante de Deus sobre a terra, meus amados irmãos. E ela se lança diante do profeta e começa a clamar, se lança diante do profeta e começa a clamar.
A Bíblia diz que o profeta primeiro manda Geazi, Geazi não resolve o problema. Aleluia, então ele decide ir na casa dessa mulher. E quando, aleluia, ele chega na casa dessa mulher, aleluia, a Bíblia diz que o menino que estava morto agora, ele revive. Ou seja, meus amados irmãos, aquela mulher, ela esperava por um milagre, o milagre aconteceu. Só que durante 7 anos, aleluia, esse milagre, aleluia, ele foi próspero, ele trouxe alegria, mas no 7º ano ele morreu. Aleluia, imagine aquela mulher indo em direção do profeta. Meus amados irmãos, aleluia, a promessa morreu, o menino veio a óbito, mas ela ainda tem esperança, ela ainda tem esperança. E quando o profeta vai até a casa, aquilo que estava morto, aleluia, começa a reviver. O que significa isso nesse 2º passo? Eu quero ser um provocador de milagres sobre a sua vida. Aleluia, o milagre que você pensou que estava morto, Deus ainda pode ressuscitar. Aleluia, o emprego, aleluia, que você acreditou que está, Deus ainda pode abrir porta, Deus ainda pode ressuscitar aquilo que está morto. Aleluia, porque foi Ele quem te prometeu, foi Ele que fez a promessa. E se foi Deus que fez a promessa, tenha certeza que Deus está no controle de todas as coisas. O 3º passo, eu quero ser breve. O 3º passo, meus amados, aleluia, essa coisa que você sabe é que uma das características de um provocador de milagre é louvar o Senhor em todo o tempo, é ter uma vida de louvor. E quando eu vejo uma vida que louva o Senhor, eu não consigo ver outro exemplo de Atos capítulo 16, de Paulo e Silas, dentro de uma prisão, trancados. Eles foram açoitados, agredidos em praça pública, jogados dentro de um calabouço, ou seja, uma prisão subterrânea. E a Bíblia diz que perto da meia-noite, meus amados irmãos, a Bíblia diz que eles começam a louvar ao Senhor. É isso que me chama a atenção. A característica de quem provoca milagre é que o sistema terreno, ele abriga morte, porque o que esperava eles era morte. Mas, meus amados irmãos, eles não deixaram penetrar o sistema terreno dentro deles. Eles não deixaram afetar aquilo que estava programado para a vida deles. O sistema terreno afetar a sua fé, não. Eles louvavam ao Senhor e oravam ao Senhor perto da meia-noite. E sabe o que acontece? Você já sabe. Um terremoto acontece. Ou seja, Deus invade aquela prisão. Eu quero dizer o que com isso? O sistema terreno sempre vai ser a servo do sistema divino. Nunca o sistema divino vai ser servo do sistema terreno. Sempre o sistema terreno é servo do sistema divino. O sistema terreno preservava a morte, mas enquanto eles oravam, aleluia, o sistema divino já estava programado para mandar um terremoto naquele lugar, abalar a estrutura daquele lugar e trazer libertação para aquele povo. Aleluia, o sistema terreno fala de crise, o sistema terreno fala de desemprego, o sistema, aleluia, terreno fala de enfermidade, mas o sistema terreno não pode agredir a sua fé, não pode agredir naquilo que você acredita. Sabe por quê? Porque o sistema terreno é servo do sistema divino, e se o sistema divino quiser operar, ninguém pode impedir. Ninguém pode impedir. Aleluia. O 4º passo, já estou terminando, é que se eu sou um provocador de milagre, eu preciso se mover a isso. Eu preciso caminhar diante disso. Eu preciso se posicionar diante disso. E a Bíblia fala de uma mulher do fluxo de sangue que você conhece. A história dessa mulher. Naquela época, uma mulher entrava na questão de fluxo com 13 anos de idade. Só que era obrigada, meus amados irmãos, segundo Levíticos capítulo 15, ir para o arraial dos impuros, até que se passasse todo esse processo, e aí se tornar limpo e voltar a conviver de novo. Mas a Bíblia diz que aquela mulher vinha num processo de 12 anos.
12 anos, gastou tudo que tinha com os médicos. E meus amados irmãos, só que ela ouviu uma notícia que mudou a vida dela. Qual era? Jesus estava passando naquele lugar. E quando ela ouve essa notícia, ela se move diante de Jesus, se levanta da sua posição de frustrada, de enferma, e se move diante, aleluia, diante de Jesus. E sabe, você sabe o final da história? Aquela mulher toca na orla de Jesus, na vestimenta de Jesus, porque ela disse: se eu tocar na veste de Jesus, eu serei curada. O que significa isso? Talvez você, aleluia, não tenha oportunidade de estar cultuando dentro de uma igreja, mas eu quero dizer, aleluia, quantas oportunidades você teve de ouvir Deus falando dentro da igreja. Mas eu quero dizer que é tempo de Deus, aleluia, falar contigo dentro da tua casa. Aleluia, é tempo de Deus, aleluia, levar, aleluia, de restaurar o altar dentro do seu lar. É tempo, aleluia, de você se mover, aleluia, dentro do seu lar e ouvir Deus falar com você, ouvir Deus direcionar a sua vida dentro da sua casa. É tempo, aleluia, de culto doméstico. É tempo de se consagrar, é tempo de se relacionar com Deus, é tempo de se mover. Não é tempo de se questionar, não é tempo de ficar preso com a mídia, não é tempo de ficar preso nas notícias, mas não, é tempo de se mover na direção de Cristo, na direção de Cristo, porque quando nós se movemos na direção de Cristo, nós estamos, aleluia, provocando milagre. O quinto passo, aleluias, e último passo, aleluia, nunca sofra sozinho e nunca sofra calado. Nunca sofra sozinho. Existem pessoas que têm dificuldade de se expor. Existem pessoas que têm dificuldade de conversar com alguém. Está sofrendo, está passando por adversidades, mas não consegue se expressar. Seja qual for a sua dificuldade, seja qual for a sua deficiência, mesmo que seja uma deficiência até mesmo espiritual, algo que você não consegue vencer, mas não sofra calado. Se você quiser provocar um milagre, não sofra calado, porque é na característica dos provocadores de milagre. Eu quero dar um exemplo para você. A Bíblia diz que em Jericó tinha um homem chamado Bartimeu, e esse homem era cego, né? Filho de Timeu. Esse homem era cego. E meus amados irmãos, é interessante que, aleluia, Jesus estava passando ali na porta de Jericó, e aquele homem, ele não viu Jesus, mas ele ouviu que Jesus estava passando ali. Então ele tem uma decisão de clamar, ele tem uma decisão de gritar, clamar para o socorro. E quando ele clama por socorro, mesmo a multidão querendo o calar, meus amados, Jesus para dar atenção para ele. Sabe por quê? Porque Jesus gosta de conversar, de se relacionar, de ouvir. E meus amados irmãos, quando aquele homem expõe, aleluia, e clama Jesus, filho de Davi, reconhecendo Jesus já como Messias, na sua declaração da sua palavra, a Bíblia diz que Jesus parou. Meus amados irmãos, aquele homem foi curado, e aquele homem começou a seguir Jesus. Meus amados irmãos, olha que interessante, aleluias, um provocador de milagre, ele não pode se calar, ele tem que clamar, ele tem que se relacionar, ele tem que falar, se expor. E aí então, meus amados irmãos, aleluias, glorificado, exaltado é o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, aleluias. Jesus Cristo está pronto para te ouvir. Seja um provocador de milagre, aleluia. Meus amados irmãos, uma pergunta é feita para um homem, e a pergunta é, já estou terminando, um homem recém-convertido, que antigamente era viciado em bebida, e a pergunta era feita para ele, com motivo de gozação pelos seus amigos. A pergunta que era feita: você parou de beber mesmo? Como é que você conseguiu parar de beber, cara? Espera aí, mas Jesus não transformou água em vinho? Se Jesus transformou água em vinho, nós podemos beber, cara, não tem nada a ver. E então aquele homem deu uma resposta
que mexeu com a minha vida. E a resposta daquele homem foi: eu não vi, só li Jesus Cristo transformando a água em vinho. Eu não vi. Eu não vi muitos milagres que aconteceram, eu não vi. Só li. Mas eu vi um pai de família que gastava todo o seu dinheiro com bebida, colocando comida na sua casa. Eu vi um homem que era ignorante. Eu vi um homem que não valorizava a sua mulher. Eu vi um homem que não valorizava os seus filhos, agora valorizando. Eu vi um homem que foi transformado pelo poder de Jesus, e esse homem sou eu. Eu não vi Jesus Cristo transformando a água em vinho, mas eu vi o grande milagre que Jesus Cristo fez. E sabe qual é esse milagre? Esse milagre sou eu. Essa foi a resposta daquele homem para os gozadores. Esse milagre sou eu. O grande milagre que você espera, o grande milagre, aleluia, é você. Você é o grande milagre. Você é o grande milagre que Jesus Cristo operou. Olha, nós temos dificuldade de olhar para trás e enxergar de onde nós saímos. E nós também temos dificuldade para olhar aonde a promessa aponta. E a promessa aponta, assim como para os hebreus, para uma nova terra, para uma Canaã que nos espera. E muitas das vezes nós estamos como os hebreus, olhando para trás e se queixando do coentro, da cebola, de outras coisas demais. Mas eu quero te dizer uma coisa para a sua vida: o grande milagre é você. Você é um milagre, você é esperança, você é chamado por Deus, você é capacitada por Deus, você é um milagre. Então não perca a sua esperança, porque você é um milagre. Você é um milagre, aleluia. Você que está aí no seu sofá, na sua sala, aleluia, eu quero orar junto com você. Eu quero orar nesse momento junto com você. Aleluia, coloque a mão no seu coraçãozinho aí, aleluia, e vamos orar. Deus, no nome precioso de Jesus, eu quero clamar por essa vida que está agora assistindo esse culto, meu Deus, aleluia, e crendo, aleluia, que é um milagre, acreditando, aleluia, naquilo que Deus, aleluia, está operando sobre a vida dela. Deus, em nome de Jesus, eu sei que o Senhor pode mudar todas as coisas. Eu sei que o Senhor pode fazer prosperar esse povo. Eu sei que o Senhor pode realizar grandes coisas na vida dessas pessoas. Eu sei que o Senhor continua sendo o mesmo ainda, aleluia, porque o Senhor não sofre a variação de mudança nenhuma. Não, aleluia, o Senhor é o alfa, o ômega. O Senhor, aleluia, era, aleluia, o Senhor é, aleluia, e o Senhor há de vir, porque o Senhor é o Todo-Poderoso. Por isso, Deus, em nome de Jesus, sustenta a tua igreja, cuide da sua igreja, tenha misericórdia da tua igreja. Muito obrigado, meu Deus, por tudo que o Senhor tem realizado na minha casa, na minha família. Muito obrigado pelos milagres que tem feito, mas o grande milagre sou eu. O grande milagre sou eu. O grande milagre sou eu. Aleluia. O grande milagre é você. Quando eu olho para a minha vida, o antigo garrafa, eu sou um milagre. Isso é uma gravação. E um dos câmeras que está filmando aqui é o Henrique. O vulgo doido, né? Que todo mundo chama Henrique doido. E esse cara um dia entregou um panfleto para mim quando eu estava muito louco dentro de uma escola. Um panfleto escrito a palavra de Deus. Mas nem ele fazia noção, nem eu fazia noção do que Jesus tinha para a minha vida. Mas ele teve coragem, ele foi um provocador de milagre, e o milagre está aqui, sou eu. O milagre aconteceu. Eu quero agradecer por dois motivos nessa noite. Primeiro, o aniversário do meu filho Bernardo completa 3 anos de vida. Talvez você está perguntando, mas só mais um aniversário? Só que o médico descartou todas as possibilidades de ele viver. Quando minha esposa engravidou, ela não tinha parte do útero, então o médico disse que aquela criança não iria nascer. Mas meu filho nasceu e já tem 3 anos de vida. Então meu filho é um milagre, sou grato a Deus. A segunda coisa que eu quero agradecer a Deus é meu irmão que foi internado.
suspeita de Covid-19, já está em casa para a honra e glória do Senhor, se tratando. É um milagre, eu creio nisso. Deus tem cuidado da minha vida e Deus tem cuidado da minha família. Obrigado pelos irmãos que têm orado, têm clamado. Sou muito grato a Deus pela vida dos meus amados irmãos. Deus abençoe sua vida. Eu quero falar com você também, para que você continue contribuindo, continue cooperando, para que essa obra continue alcançando vida, continue alcançando família. Não deixe de dizimar, não deixe de ofertar, não deixe de contribuir com a sua vida, para a honra, glória e louvor do santo nome do nosso Deus. Amém, amém e amém. O Senhor ainda opera milagres. Ele abre os olhos do cego e abre os ouvidos do surdo para ouvir as promessas dele. Abre os meus olhos, Senhor. Abre os meus olhos, Senhor. Eu quero ver-te. Eu quero ver-te. Abre os meus olhos, Senhor. Abre os meus olhos, Senhor. Eu quero ver-te. Eu quero ver-te. Cante conosco. Abre os meus olhos, Senhor. Abre os meus olhos, Senhor. Eu quero ver-te. Eu quero ver-te. Sim, abre meus olhos, Senhor. Abre os meus olhos, Senhor. Abre os meus olhos, Senhor. Eu quero ver-te. Eu quero ver-te. Ver-te exaltado acima dos céus, brilhando em tua luz de glória, fluindo em poder e amor. Cantamos santo, santo, santo. Abre os meus olhos. Abre os meus olhos, Senhor. Abre os meus olhos, Senhor. Eu quero ver-te. Eu quero ver-te. Sim, abre meus olhos. Abre os meus olhos, Senhor. Abre os meus olhos, Senhor. Eu quero ver-te. Eu quero ver-te. Ver-te exaltado acima dos céus, brilhando em tua luz de glória, fluindo em poder e amor. Cantamos santo, santo, santo. Ver-te exaltado acima dos céus, brilhando em tua luz de glória, Senhor, fluindo.